Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho de João. Estamos dando continuidade aos nossos estudos nesse Evangelho. Assim fizemos no final do ano passado e domingo passado retornamos ao Evangelho de João, e hoje no capítulo 6 veremos mais um sinal, mais um milagre realizado pelo Senhor nosso Deus, pelo Senhor Jesus no seu ministério. João 6, 16 a 21. João 6, 16 a 21. Mais uma vez que gostaria de saudar nossos irmãos do Rio de Janeiro, terra amada, terra querida, Rio Bonito. Preguei na PIB de Rio Bonito, a época do pastor Daniel Lincoln, pai do meu grande amigo, pastor Tiago Lincoln, que é pastor de missões em Teresópolis, na PIB de Teresópolis, onde preguei também no aniversário da igreja, dia 7 de setembro de 2009, com o pastor Renato Cordeiro. Ao retornarem, por favor, levem o nosso abraço a essa gente amada, essa gente querida ali em Teresópolis e também em Rio Bonito. Meus amados, diz assim, João 6, versos 16 a 21. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender e aplicar essa bendita palavra aos nossos corações. Meus amados, os discípulos estavam enfrentando sérios problemas na travessia do mar da Galileia. Nós sabemos que muitas vezes nós vamos passar por problemas, por dificuldades, a despeito do conhecimento, a despeito da capacidade, a despeito de tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu ao longo da nossa vida. Os discípulos sabiam muito bem lidar com o mar. Alguns deles eram pescadores, sabiam muito bem o que era um mar agitado, o que era remar contra a maré. Eles sabiam muito bem do que era isso, mas a situação estava fora de controle. A situação estava fora de controle. Muitas e muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que fogem ao nosso controle. Aliás, essa crise toda que nós vivemos de ansiedade, que normalmente acaba gerando depressão, essa ansiedade que tem tomado conta do coração do ser humano neste tempo, a ansiedade tem sido conhecida como a doença do século, pode-se atribuir ao fato de que nós temos que aprender a conviver com uma série de situações que estão fora do nosso controle. Estão fora do nosso controle. Você tem o seu filho, sua filha, que você cria com todo amor e carinho. Enquanto eles estão no seu colo, é uma maravilha. Você pode rir, pode brincar. A partir do momento que você coloca sob os cuidados de alguém numa escola, você já perdeu o controle. E depois eles crescem e têm então acesso a uma tela. E essa tela os conecta com o mundo todo. Com o mundo todo. E se eles desde criança já são iniciados numa outra língua, especialmente no inglês, eles conseguem falar com quase que o mundo inteiro.
E aí você não tem mais controle, não tem mais como saber exatamente com quem seu filho está interagindo, com quem ele está se conectando. É apenas um exemplo, apenas um exemplo. No seu trabalho você vive com situações, convive com situações que também estão fora do seu controle. Você só consegue controlar aquilo que você está vendo, aquilo que estão fazendo com você à sua frente, mas aquilo que estão falando de você por trás, você não consegue controlar. Aquilo que estão falando com você nos grupos nos quais você não está, você não consegue dominar, você não consegue controlar. Os discípulos estavam numa situação fora de controle ali no mar da Galileia. E hoje nós estamos sujeitos também a enfrentar problemas e situações fora do nosso controle. E o interessante perceber aqui nesse texto é que Jesus, percebendo a dificuldade daqueles discípulos, foi ao encontro deles. Como é bom saber que Jesus vem ao nosso encontro. Amém, irmãos? Como é bom saber que Jesus se importa conosco. Como é bom saber que Jesus vê a nossa dificuldade, os nossos problemas e vem ao nosso encontro. Ele sabe que por maior que seja a nossa capacidade, maior que seja o conhecimento, tudo recebemos dele, mas ele sabe que nós não seremos suficientes em nós mesmos, capazes por nós mesmos para dirimir a situação, para enfrentar a situação, para enfrentar os problemas. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos e isso nos dá a garantia, a certeza de que Ele vem ao nosso encontro em meio às nossas dores, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que temos a enfrentar no nosso dia a dia. A razão pela qual Ele permite que enfrentemos situações adversas, as razões são as mais variadas possíveis. Muitas vezes enfrentamos problemas que decorrem simplesmente de atitudes erradas, atitudes equivocadas decisões tomadas de forma equivocada no passado e que simplesmente estamos colhendo frutos, como diz um amigo. Muitas vezes nós escorregamos nas cascas de banana que nós mesmos jogamos no chão. Muitas vezes colhemos frutos de dores, frutos estes que foram semeados por nós mesmos. E depois não entendemos por que passamos por certos problemas. Em outras ocasiões, o Senhor simplesmente vai permitir que vivamos problemas, enfrentemos o sofrimento, enfrentemos dores e dificuldades, com motivos os mais variados. Essa semana eu vi uma postagem muito interessante do pastor Ronaldo Lidório. Ano passado nós intercedemos por ele, um homem de Deus, servo do Senhor. Estudei com seu irmão num curso de pós-graduação em Londrina. E embora nunca tivesse conhecido o pastor Ronaldo de perto, mas sempre fui muito abençoado por suas palestras nos encontros da CEPAL e sempre admirei muito seu ministério, seu trabalho missionário na África e nos últimos anos na Amazônia. E ele estava compartilhando sua experiência na luta contra o câncer e dizendo justamente que muitas vezes Deus permite que a gente viva situações porque Ele quer nos dar um presente que só faz sentido quando estamos enfrentando uma tempestade. Ele conta que num determinado momento, no ano passado, em que a situação complicou, estava num tratamento quimioterápico em São Paulo, recebendo quimioterapia contra o câncer, mas precisou se internar, precisou ir para a UTI, e a situação complicou na UTI, mas ali na UTI ele disse que teve um presente de Deus, ele recebeu um presente de Deus, teve uma experiência extraordinária com o Eterno, um presente que só faz sentido na tempestade, só faz sentido quando nós estamos na tempestade. E ele disse, não foi algo que Deus nos permitiu experimentar,
porque Ele faria alguma coisa por nós. Não foi algo firmado naquilo que Deus faz, mas algo firmado naquilo que Deus é para nós. Nesses momentos de tempestade, a nossa fé será fortalecida, especialmente quando olharmos para Deus e para aquilo que Ele é, e não permitirmos que os ventos, que as tempestades venham obscurecer a nossa visão daquilo que Deus é para nós. Venham nos impedir de ver que Deus ainda hoje continua sendo onipresente, onisciente, onipotente, eterno, santo, justo, verdadeiro. Este Deus a quem adoramos, este Deus diante de quem nós nos curvamos, nos prostramos, este é o grande Deus, que muitas vezes nos permite sim passar por vales, por desertos, para nos dar presentes extraordinários, de experiências que vão solidificar a nossa fé, que vão fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, vão abençoar a nós mesmos e aqueles que estiverem ao nosso redor, ao alcance da nossa influência, porque terão da mesma forma a bênção de conhecer Deus da forma como nós conhecemos no meio da tempestade. Porque existem presentes da parte de Deus que só fazem sentido quando estamos na tempestade. Muitas vezes Deus nos permite passar pela tempestade, como permitiu aos seus discípulos passarem por aquela situação. Jesus vem ao nosso encontro quando estamos na tempestade. Ele vem ao nosso encontro quando o mar fica agitado, quando o vento sopra forte. Os discípulos estavam remando contra a maré, o vento era contrário. Eles estavam enfrentando uma grande tempestade. O barco da nossa vida nem sempre navega em águas tranquilas. Os problemas vêm, as ondas crescem. Às vezes somos jogados de um lado para o outro, o nosso barco tem dificuldades para alcançar um porto seguro. Você já se sentiu assim? Momentos que de repente, na sua perspectiva, tudo está dando errado, todas as coisas estão acontecendo de uma forma contrária àquela forma que você esperava. Você pensa que as coisas vão acontecer de um jeito e elas acontecem de outro jeito. Você tenta de um jeito e não dá certo, tenta de outro jeito e também não dá. E você está remando contra a maré, remando contra o vento. Está remando num contexto de vento forte e tempestade. Mas o Senhor vem ao nosso encontro quando estamos no meio da tempestade. O Senhor vem ao nosso encontro quando estamos também na escuridão. O verso 17 nos diz que já estava escuro. Sim, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido aonde eles estavam. Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, em plena madrugada, estava escuro. Se hoje é difícil navegar no escuro, imaginem naquela época. Hoje também muitas vezes parece que nós navegamos no escuro. Quando precisamos tomar decisões e por vezes torna-se difícil compreender exatamente a vontade de Deus, compreender exatamente o propósito de Deus, parece que estamos navegando no escuro. Não queira enfrentar a escuridão sem Jesus. Não queira enfrentar a escuridão sem Jesus. Certamente deve ser terrível. Eles estavam sem Jesus no barco e por isso a situação se agravava ainda mais. Jesus vem ao nosso encontro quando estamos na escuridão da indecisão, na escuridão em que não vemos uma solução, não vemos uma resposta, não vemos uma luz no fim do túnel, uma luz clareando o nosso entendimento.
não vemos. Jesus vem ao nosso encontro quando o nosso coração se amedronta, quando ficamos com medo. O verso 19, os irmãos estão comigo no verso 19, João 6, verso 19. Diz o texto que os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Eles pensaram que fosse um fantasma que estivesse se aproximando de madrugada, andando sobre as ondas. Na viagem da nossa vida, algumas vezes enfrentamos momentos difíceis em que o medo atinge o nosso coração. E nesses momentos, Jesus nos fala, nos encoraja, dando-nos condições de prosseguir na jornada. Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. É uma expressão de ânimo, de encorajamento, que usamos no dia a dia, usamos para ajudar o próximo a atravessar momentos de dificuldade. E essas palavras nós encontramos nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Em diversos momentos Deus vai dizer, Ele pessoalmente, ou Jesus vai dizer, ou um anjo vai dizer: não tenha medo. Ele disse a Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, sou eu que protejo você, sou eu que guardo você. Eu sei que você está numa terra estranha, numa terra que não é sua, peregrinando numa terra em que você não conhece ninguém, e isso pode trazer insegurança ao seu coração, mas eu quero dizer a você: não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. Ele disse, o anjo Gabriel disse a Maria: Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Deus se agradou de você, não tenha medo. Quantas e quantas vezes nós vamos encontrar a expressão não tenha medo na Escritura, na palavra de Deus? Sou eu, disse Jesus, não tenham medo. William Carey Taylor, professor do Seminário do Norte e fundador da Igreja Batista da Capunga, no seu comentário, o Evangelho de João, um comentário que é um tesouro precioso, ele disse que dos 489, guardem esse número, 489 mandamentos de Jesus. Ele escreveu inclusive um livro só sobre os mandamentos de Jesus. São as ordens que nós encontramos Jesus dando aos seus discípulos, verbos que são conjugados no imperativo e transmitem uma ordem, transmitem um mandamento, transmitem um comando de Jesus para os seus discípulos. Então, 489 mandamentos de Jesus que se acham nos evangelhos. O que mais se repete entre esses 489 é: não tenha medo. Por que será que Jesus mais repetiu esse mandamento? Porque nós somos medrosos mesmo. Nosso coração muitas vezes fica sobressaltado com tantas e tantas situações. Eles já estavam tomados de medo, os discípulos, e por isso ele usa o tempo do verbo que proíbe continuarem com o espanto. Não continuem com esse pavor, esse é o sentido da palavra. Não continuem com esse pavor. No panorama da vida, o inimigo número 1 é o medo, é o que mais impossibilita o nosso crescimento. O medo nos trava, o medo nos impede de caminhar, o medo nos impede de dar um passo adiante. O medo nos impede de caminhar na direção de Deus, e Jesus então cuidou de banir o medo do coração dos seus discípulos. E para vencer o medo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor nos diz: sou eu, sou eu, sou eu. Mais adiante, o Senhor Jesus trocaria então o sou eu pelo eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou.
Antes que Abraão existisse, eu já existia, porque eu sou o Deus eterno. Eu sou. Certo autor disse que na presença de Jesus houve uma paz entre os discípulos, não experimentada durante as longas horas da noite em que ele não estava presente. A presença de Jesus trouxe paz aos discípulos em meio à tormenta do mar. É justamente por isso que nós vamos encontrar o Senhor afirmando no seu último discurso aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenham medo. Essa é a paz que vem simplesmente pela presença de Jesus, pela presença do Senhor. É interessante, no texto paralelo de Mateus capítulo 14, logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Mais uma vez nós temos aqui a questão da permissão de Deus ao nos permitir viver momentos dolorosos, difíceis de sofrimento. Quando o Senhor Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco, Ele não sabia que horas eram, Ele não sabia que já estava anoitecendo, Ele não sabia que eles certamente enfrentariam uma tempestade, Ele não sabia que os discípulos enfrentariam a escuridão, não conseguiriam enxergar um palmo à sua frente. Será que Jesus não sabia o que aconteceria a eles? Sabia. Mas Ele queria dar-lhes um presente que só fazia sentido na tempestade. Só fazia sentido na tempestade. Ele sabia que os 12 enfrentariam ventos fortes, o mar agitado, e mesmo assim fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Quando Jesus nos manda fazer alguma coisa, isso não significa que não teremos problemas. Estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de problemas. Fazer o que Deus quer que você faça não o isentará de enfrentar provações e dificuldades. Cumprir a vontade de Deus para a sua vida não o isentará de dores. Talvez aumente as suas dores. Talvez leve você a tomar decisões que colocarão você numa situação mais difícil do que a que você está enfrentando hoje. Mais difícil. Mas como é bom saber que estamos sofrendo, mas estamos no centro da vontade de Deus. Estamos sofrendo porque estamos fazendo a vontade de Deus e não porque estamos desobedecendo a Deus. Não porque estamos deixando de fazer o que Deus deseja que façamos. O Warren Wiersbe diz que algumas vezes nos vemos em meio a uma tempestade por desobedecer ao Senhor, como no caso de Jonas. Em outras ocasiões, porém, a tempestade é justamente porque decidimos obedecer ao Senhor. E quando isso acontece, podemos estar certos de que o Senhor virá ao nosso encontro. O Senhor virá ao nosso encontro e se colocará ao nosso lado para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Jesus ainda não tinha estado com eles. Jesus não tinha estado ainda com eles. Mas Jesus foi com eles. Jesus foi até eles. E da mesma forma como Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, Jesus vem ao nosso encontro. William Barclay diz que ao recordar tudo isso, João via coisas maravilhosas no relato do milagre que ainda estão presentes para nós que lemos essa história. E ele destaca algumas dessas observações aqui das atitudes de Jesus. Jesus vigia.
Na montanha, Jesus estava observando aqueles discípulos. Alguns autores dizem que esse fenômeno aconteceu nos dias da Páscoa, e os dias da Páscoa normalmente eram dias de lua cheia. E é possível que Jesus, lá do monte, com aquela lua clareando o mar, pôde ver exatamente o que os discípulos estavam passando. Jesus vigia. Aquilo que você está passando não está oculto aos olhos de Jesus, Ele está atento às suas necessidades. Jesus vigia, Jesus vem ao nosso encontro. Sim, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para nos ajudar. A maravilha da vida cristã é que não há nada que devamos fazer completamente sozinhos, nós podemos fazer com Ele. Ele vem para nos ajudar. E sofremos muito mais quando recusamos a ajuda do Senhor ou quando não pedimos a sua ajuda. Precisamos lembrar constantemente a palavra do Senhor em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Nem mesmo os experientes pescadores conseguiriam atravessar o mar sem Jesus. Eles precisavam de Jesus. E Jesus não apenas nos ajuda, mas Ele nos leva a um porto seguro. Ele nos leva a um porto seguro. Jesus foi ter com eles. Jesus foi ter com eles. Jesus veio estar conosco porque conhecia os nossos medos, conhecia as nossas fraquezas, sabia da nossa impossibilidade de enfrentar os ventos da vida. A Bíblia nos apresenta Deus como sendo um Deus presente nas tribulações, Deus que é nosso refúgio e fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro em meio à escuridão, em meio à tempestade. Ele é a luz do mundo que clareia a nossa vida, clareia o nosso entendimento, de maneira que entendamos qual é a sua vontade, qual é o seu propósito para a nossa vida. Ele é o único que tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem condições de falar ao vento, de mandar o mar se aquietar, as ondas se acalmarem. O interesse e cuidado de Jesus por nós é extraordinário. Ele veio estar conosco para se identificar com os nossos problemas, sentir de perto o nosso estado de perdição e levar-nos de volta para Deus. A palavra de Deus nos diz que eles o receberam no barco e logo o barco chegou à terra aonde iam. Que coisa extraordinária! Eles receberam Jesus no barco e a presença de Jesus no barco fez toda a diferença. Certamente a presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Esse é o resultado da presença de Jesus no nosso coração. Você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar dores, você poderá enfrentar um sofrimento, mas o Senhor estará com você. E a presença de Jesus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se Jesus colocou em ordem as ondas do mar, Ele tem poder para colocar em ordem a sua vida, para colocar em ordem a sua família também. Ele tem poder para libertá-lo do medo, mas também para libertá-lo do pecado e para transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. A maior garantia que você pode ter na vida é a presença de Jesus. E se nós temos Jesus no barco da nossa vida, temos a certeza de que tudo ficará bem e que nós chegaremos a um porto seguro. Não importa se enfrentaremos tempestade, não importa se enfrentaremos um vento forte, não importa se enfrentaremos um mar agitado, não importa se enfrentaremos a escuridão, o Senhor Jesus fará toda a diferença. Portanto, tome a providência de convidar Jesus para entrar no barco da sua vida, e desta forma você poderá viver
seguro. Não de que você não terá problemas, mas de que você terá a presença dele junto a você para ajudá-lo a enfrentar todos eles. Creia nele, confie nele. Ele está aqui para ajudar você a enfrentar os seus medos, a escuridão, a tempestade. Ele veio ao seu encontro, ele deixou a sua glória, deixou o seu trono de glória para se identificar com o nosso sofrimento e para conduzir-nos até Deus. Vamos orar? Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento para falarmos com Deus. Não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje, qual é a situação que você está enfrentando. Talvez a sua família esteja vivendo um momento de angústia, de agitação. O mar esteja agitado lá dentro da sua casa. Insegurança, incertezas, medo. Eu não sei, mas Deus sabe. Sim, Ele sabe, Ele conhece. Coloque os seus medos nas mãos de Jesus. Coloque a sua insegurança nas mãos de Jesus. Coloque os ventos fortes, a tempestade que você está passando. Deus tem presentes para você no meio da tempestade. Deus tem experiências extraordinárias para você no meio da tempestade. Coloque diante dele a escuridão que você está vivendo. Talvez você não saiba que direção tomar, que decisão tomar nesse momento. Abra o seu coração para Ele. Você que está aqui conosco, você que nos acompanha à distância,